Então, vamos lá começar pela nossa agulha 2, fazendo o círculo mágico. Nosso vasinho com o marrom da Charme, tá? Marrom da Charme, a gente vai fazer o nosso anel mágico com 6 pontos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dou uma leve fechada nele e vou começar agora a nossa segunda carreira com os nossos aumentos. Então, você vai fazer 6 aumentos, no total 12. Vamos lá, todos os 6 pontos aqui, a gente vai fazer aumento, vamos ficar com 12 pontos no final dessa segunda carreira. Vou fazendo aqui e já volto. Prontinho, terminei minha segunda carreira de aumentos, a gente vai para a terceira carreira agora. Puxa aqui teu anel mágico para fechar já. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento. No total dessa carreira, a gente vai ter 18 pontos. Então, fiz um ponto aqui, faço o meu aumento no próximo. Se quiser usar o teu marcador, né? Então, a gente vai fazer toda a carreira assim, um ponto e um aumento, no final, 18 pontos. Vou fazer aqui e já volto. Finalizada a minha terceira volta, a gente vai agora para nossa quarta volta com 2 pontos e um aumento. Nessa quarta carreira de 2 pontos e um aumento, no final a gente vai ter 24 pontos, tá? Então, é 2 pontos aqui e no próximo a gente faz o aumento. Vou fazer aqui e volto. Prontinho aqui. Quarta volta de 2 pontos e um aumento, total 24. A gente agora vai para a quinta carreira de 3 pontos e um aumento. No total, a gente vai ter 30 pontos. Eu vou fazer aqui e já volto. 3 pontos, próximo o nosso aumento. Final, 30 pontos. Finalizada aqui a minha quinta carreira de 3 pontos e um aumento, ficamos com 30 pontos, tá vendo? Agora, gente, a gente vai usar o papelão. A gente vai fazer a base aqui do nosso vasinho. Como eu falei, a base, então vou usar o papelão. Não precisa ser um papelão grande, né? Porque a gente vai fazer um molde aqui, mas depende também do tamanho do teu vaso. Se tu tá fazendo com uma agulha maior, uma linha com espessura maior, né? Então, com 30 pontos, você vai fazer esse molde aqui. Você vai colocar, eu faço desse jeito, tá? Eu vou passar aqui a caneta, cuidado para não estragar o teu trabalho. Vou passar aqui a caneta e vou recortar, tá bom? Então, faça do jeito que você achar mais prático aí para fazer esse molde, tá? Eu vou cortar aqui e já volto com vocês. Prontinho, ó. Fiz o meu molde, né? Fiz a minha base aqui do nosso vasinho, tá bom? Agora, a gente vai para nossa sétima carreira, e essa sétima carreira, ela vai ser toda na alça de trás, os 30 pontos, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui a nossa alcinha de trás, toda ela, essa volta, a nossa sétima volta, com esses 30 pontos, tá? Sem nenhum aumento. Então, eu vou fazendo aqui e volto quando terminar. Terminei aqui a minha sétima carreira, com os 30 pontos na alça de trás. Aquele molde que a gente fez, a gente pode reservar, tá? Conforme a gente vai seguindo o trabalho,
você pode ir colocando, mas para não atrapalhar aqui, eu vou colocar um pouco mais na frente, tá? Então, vamos lá para nossa oitava carreira. Nossa oitava carreira, a gente vai fazer de 9 pontos e um aumento, tá bom? Então, faz o primeiro ponto, põe teu marcador e faça 9 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui e já volto. Prontinho, aqui terminei a minha oitava carreira de 9 pontos e um aumento, no total dela 33 pontos, tá? Agora eu vou fazer a nossa nona carreira e a nossa 10ª carreira, essas duas voltas com os nossos 33 pontos, tá? Então, faça aí duas carreiras retas, sem nenhum aumento, de 33 pontos, tá? Vou fazer aqui e volto. Pronto, finalizada as nossas duas carreiras retas de 33 pontos. Agora, a gente vai agora para nossa 11ª carreira, que são 10 pontos e um aumento, tá? Então, vamos lá. Fazer 10 pontos e um aumento nessa 11ª carreira. No final dela, a gente vai ter 36 pontos, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. Prontinho. Nossa carreira aqui é de 10 pontos e um aumento, 36 pontos aqui no final. Agora, a gente vai fazer a nossa 12ª e a nossa 13ª, essas duas carreiras de 36 pontos, tá? Vamos fazer essas duas voltas de 36 pontos, toda reta. Então, vamos lá. Faça aí as duas carreiras de 36 pontos, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. Vou fazer aqui e já volto. Finalizada aqui nossas duas voltas de 36 pontos, a gente vai agora para nossa 14ª carreira, que é de 11 pontos e um aumento, tá? Então, vamos fazer aí essa carreira de 11 pontos e um aumento. No final dela, a gente vai ter 39 pontos, tá? Então, faça aí e eu já volto. Terminada aqui a nossa 14ª carreira de 11 pontos e um aumento, com 39 pontos no total. Agora, a gente vai seguir duas carreiras retas de 39 pontos. Então, a 15ª e a 16ª carreira, a gente vai fazer de 39 pontos, sem aumentos e diminuições, tá bom? Então, faça aí e a gente volta finalizadas essas duas carreiras. Prontinha, nossas duas voltas de 39 pontos. Agora, a gente vai para nossa 17ª carreira, que vai ser de 12 pontos e um aumento. No total, a gente vai ficar com 42 pontos, tá bom? Então, vamos fazer 12 pontos e um aumento até o final da carreira. No final, a gente vai ter 42 pontos. Eu vou fazer aqui e já volto. Prontinho. Essa carreira finalizada aqui de 12 pontos de aumento, total 42. Agora, a gente vai fazer duas voltas com esses 42 pontos, tá bom? Então, a gente vai fazer a 18ª e a 19ª carreira só de 42 pontos, tá bom? Sem aumentos e sem diminuições. Então, vamos lá. Vou fazer aqui e já volto com vocês depois dessas duas carreiras retas de 42 pontos. Finalizada aqui as nossas duas carreiras de 42 pontos, agora a gente vai para a 20ª carreira e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, tá? 3 correntinhas, a gente vai virar e a gente vai pegar só nessa alcinha aqui de trás, ó. Tem os dois pontos aqui, a gente vai pegar só aquela alcinha de trás aqui, tá bom? Toda essa carreira, a gente vai pegar só nessa alça de trás. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer pontos altos alongados. Então, você vai pegar aqui, dar uma laçada, vai vir na alcinha aqui de trás, não dá pra ver aqui, na alcinha aqui de trás, nessa aqui, e a gente vai fazer pontos altos alongados, né?
A gente vai tirar uma e depois a gente vai tirar duas. Ficou duas e a gente termina tirando as últimas duas. Então, uma laçada, vamos ali na alcinha de trás. A gente vai tirar uma, tá? A gente tira uma, tira duas, tira duas. Laçada, alcinha de trás, tiramos uma, tiramos duas. Até o final, tá bom? Esses 42 pontos próximos aqui, a gente vai fazer de pontos altos alongados, tá bom? Uma laçada, alcinha de trás, tira uma, tira duas e tira duas, tá bom? A gente vai fazer toda a nossa volta assim. Ó, como que vai ficando. Então, vou fazer aqui toda a minha volta e volto pra gente finalizar essa 20ª carreira, tá bom? Prontinho, finalizado aqui nossa 20ª carreira, a gente vai fazer um arremate, tá bom? Fez os 42 pontos altos alongados. Você vai deixar um fio, cortar, pegar a tua agulha de tapeçaria e a gente vai fazer agora um arremate aqui, bom? Vamos lá. Pegou a tua peça, aqui, a gente vai vir, ó, aqui as nossas correntinhas, a gente vai vir nesse pontinho aqui, ó, nesse pontinho. As correntinhas a gente vai vir aqui. A gente vai passar a nossa agulha, tá vendo? Aí a gente vai voltar onde a nossa linha estava, no ponto que a nossa linha estava. A gente pula novamente as nossas correntinhas. Ó, eu fiz errado aqui, vou voltar, que eu preciso pegar só a alcinha de trás. Então, vou lá na alcinha de trás, ó. E pego ela e passo, dou uma leve puxadinha. Tá bom? E assim vai ficar o nosso fechamento. Aqui atrás, eu vou fazer um nozinho. Vim aqui no pontinho, ó, vou fazer um nozinho. E vou escondendo o meu fio, tá? Nessa bordinha aqui que a gente fez, ó. Vai escondendo o teu fio aí. Se quiser dar mais um nozinho, pra ficar mais seguro, tá bom? E aí, a gente corta o fio. Aqui. A gente dobra. Aqui é a primeira fase do nosso vasinho, ó. Fica muito fofo, né? E aí, nossa emendinha aqui, ó, como que fica? Fica quase imperceptível, né? Então, vamos lá. Agora, a gente vai usar nossa segunda cor de marrom, tá? Vamos lá. Pegar aqui. Tá? Essa cor, ó, ela é um pouco mais fria, tá vendo? Do que o nosso outro marrom. Ela é um pouquinho mais fria. Então, eu gosto dela para fazer nossa terra. Ela é da Brunello. Deixa eu pegar aqui o rótulo para vocês. Ó, Brunello, da Coats Correntes. A cor dela, 360. Vendo? Então, ela é bem... Eu gosto dela por causa da cor, da tonalidade dela. Eu gosto bastante. Então, vamos lá. A gente vai vir aqui, fazer o nosso nozinho na agulha. Fiz meu nozinho na agulha. A gente vai vir aqui naquele primeiro pontinho que a gente fez na alça de trás, tá vendo? A gente vai posicionar assim, ó. A gente estava fazendo antes, né? Desse jeito aqui, fazendo. Agora, a gente vai, como a gente virou, a gente vai posicionar nosso vasinho assim e pegar aqui, ó, aquela alcinha. Deixa eu ver aqui onde ela está. Aqui, ó, aquela alcinha aqui. Alcinha de trás. Já aproveita para
para fazer esconder nesse fiozinho aqui, para nosso trabalho não ficar feio. Então, a gente vai vir aqui e vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Primeiro ponto aqui, eu gosto de fazer pontos baixíssimos, tá bom? E agora, nessa primeira carreira aqui, pra gente tampar o nosso vasinho, fazer a nossa terrinha, a gente vai fazer os 42 pontos nessa alça de trás, tá bom? Então, nossa primeira carreira aqui, para fazer a nossa terra, vai ser 42 pontos baixos. Só esse primeiro que eu fiz um ponto baixíssimo, o restante vai ser pontos baixos. Então, vai lá, vai escondendo já o seu fiozinho e fazendo 42 pontos baixos aqui, tá bom? Eu vou fazer essa carreira e já volto. Finalizando aqui nossa primeira carreira, fiz aqui os meus 42 pontos. Agora, nossa segunda carreira, a gente vai fazer 5 pontos e uma diminuição, tá bom? Mas nesse primeiro ponto aqui, ó, aquele primeiro ponto baixíssimo que a gente fez na primeira carreira, na segunda carreira, eu vou fazer ele novamente. Ele é um pouco mais difícil, né? Foi feito um ponto baixíssimo, mas para fechar aqui eu vou fazer também, para não ficar um relevo de cor. Então, vou fazer um ponto baixíssimo aqui para começar a nossa segunda carreira. Mas o restante vai ser de 5 pontos e ponto baixos e uma diminuição. Então, o restante você vai fazer todo assim, tá? 5 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Não esquece de colocar até o marcador aqui, aquele primeiro pontinho, tá vendo? A troca de cor fica bem invisível assim. Então, vamos lá. 5 pontos baixos e uma diminuição nessa segunda carreira. No total, a gente vai ficar com 36 pontos, tá bom? Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Vamos lá, finalizando aqui com vocês, ó, os 5 pontos baixos e uma diminuição nessa nossa segunda carreira aqui da nossa terra. Uma diminuição, alcinha da frente e fecha, tá bom? Ficamos com 36 pontos. A nossa terceira carreira vai ser de 4 pontos e uma diminuição, tá bom? Então, vamos lá. Pontinho aqui. Coloque seu marcador para não se perder, tá bom? E faça 4 pontos e uma diminuição. No total dela, a gente vai ficar com 30 pontos. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Prontinho aqui, fiz a minha terceira carreira de 4 pontos e uma diminuição, ficamos com 30 pontos. Agora, a gente pode já colocar, se você não colocou ainda, né? A gente vai colocar o nosso moldezinho aqui dentro, tá bom? Você vai posicionar aqui e vai pôr ele lá embaixo, com cuidado, para ele encaixar bem aqui no fundo do nosso vasinho, né? Então, vai lá. Colocou ali, tá vendo? Acho que não vai dar pra ver. Colocou lá no fundo. A gente vai pegar um pouco da manta acrílica, a gente vai colocar lá embaixo. Forrar ali embaixo. E a gente vai pegar a nossa pedrinha, um saquinho de areia, o que você achou pra fazer um peso, né? Pra colocar firmeza aqui na nossa base, pra ele não ficar desequilibrado e tal. Eu vou colocar pedrinha, se você não tiver essa pedrinha, pode ser qualquer outra pedra, né? Bem limpinha. Lave bem e coloque aqui dentro. Ó. Vai dar uma firmeza pro nosso vaso. Se você preferir, coloca 2, tá? 3, depende do peso que você vai precisar para o seu vaso não desequilibrar, pra gente fazer aqui nosso caulezinho, fazer nosso coração, né? A gente precisa ter uma base firme aqui embaixo, né? Então, vê como você vai fazer e preenche agora, depois que você colocou esse pezinho, você preenche mais um pouco com manta, tá?
Se você não quiser colocar muito agora, porque a gente vai ainda terminar aqui o fechamento, coloca uma quantidade aí, vai encaixando aqui entre essa pedrinha, entre os pezinhos, deixa uma quantidade para não ficar pegando no fio o seu enchimento, tá? Na hora que a gente for terminar de fazer aqui o amigurumi, para ele não ficar pegando no teu fio e ficar um trabalho feio, né? Ó, tá com peso, vai ajeitando, ó. Tá vendo? Pesadinho aqui. Beleza, agora a gente vai fazer a nossa quarta carreira, que vai ser de 3 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês, tá bom? Prontinho, terminada aqui a nossa quarta carreira de 3 pontos e uma diminuição. Terminamos com 24 pontos. Agora a gente vai fazer a nossa quinta carreira, que é de 2 pontos e uma diminuição. No final dela, a gente vai ficar com 18 pontos, tá bom? Vou colocar o meu marcador aqui no meu primeiro pontinho e vou fazer a diminuição. No final dela, 18 pontos, tá bom? Vou fazer aqui toda a volta e volto com vocês. Terminada aqui a nossa carreira de 2 pontos e uma diminuição, a gente ficou com 18 pontos. Agora a gente vai fazer a sexta carreira de 1 ponto e uma diminuição, a gente vai ficar com 12 pontos. Então, vamos lá, fazendo 1 ponto e uma diminuição na carreira toda. No final, a gente vai ter 12 pontos, tá bom? Vou fazer aqui com vocês e já volto. Prontinho, fizemos 1 ponto e uma diminuição, ficamos com 12 pontos aqui. Se você quiser, agora você já pode colocar um pouquinho mais de enchimento, tá bom? Vamos pôr um pouquinho de enchimento aqui nas laterais, vou pegar o auxílio aqui da minha tesoura e vou colocando aqui nos ladinhos aqui, nas laterais da nossa terrinha, para ficar bem fofinho. Então, vamos lá, colocando um jeitinho, dá certo. Eu já cortei aqui meu fio, ó, porque a gente já vai fechar esse buraquinho aqui. Então, se quiser colocar um pouquinho mais, vai vendo aí aonde precisa de enchimento, você vai colocando. Cortei o fio porque a gente já vai fazer o arremate, então não precisa ser um fio longo, tá? Corte uma quantidade que você acha que tá bom. Tá vendo? Coloquei aqui, se você quiser colocar um pouquinho mais, como ficou. Espaço de linha aqui, ó, que eu cortei. Então, vamos lá. Cortei a linha, a gente vai pegar a nossa agulha de tapeçaria e a gente vai fazer o fechamento daqui. Eu faço assim, ó. Como tem 12 pontos aqui, eu vou vir no próximo ponto, de dentro para fora, eu vou passar em 11 buraquinhos desse, tá bom? E somente lá no último eu vou colocar de fora para dentro. Então, todos eu tô colocando aqui, ó, dentro do nosso buraquinho, para fora do nosso trabalho, tá vendo, ó? De dentro para fora, quando eu chegar lá no último, faltando um ponto, que eu vou colocar de fora para dentro. Aqui, ó, botando uma aqui, pegou? Vou colocar para dentro, puxa com cuidado, ó, vai puxando com cuidado, não precisa fechar com muita força, vai fechando com cuidado. Aí você vê, se aqui precisa de mais enchimento, vai dando uma apertadinha. É essa hora, tá? Que você vai vendo se vai precisar de enchimento. Eu acho que vai precisar um pouquinho aqui do lado, ó, como que ele ficou. Vou pegar só uma quantidade mínima e vou tentar pôr aqui, nesse cantinho aqui do meu vasinho. Então, é sempre fazendo um pouquinho de paciência, observando como ele tá ficando, que vai ficar lindo.
prontinho, acho que ficou bom agora. Volto a puxar meu trabalho. Bom, não precisa puxar muito, porque bem aqui onde a gente tá fazendo esse fechamento, a gente vai posicionar o nosso caule, né? Então, vê aí como você quer que ele fique. Eu vou aqui fazer já um nozinho, ó. Eu quero passar aqui do lado. Tá vendo? E passar aqui no outro ponto. Só pra dar uma escondida no fio e uma passada aqui na nossa fibra, que ele não sai. Mas se você quiser vir fazer um pontinho, você pode fazer um pontinho aqui também. Que tá tudo certo e esconder o fio. Tá bom? Para ter mais segurança, se você achar necessário. Prontinho. A gente já corta aqui o nosso fio. Dá uma ajeitadinha, não tem problema desse ficar esse buraquinho aqui, tá bom? Não tem problema algum. E o nosso vasinho está pronto. Olha que gracinha. Ficou lindinho, né? Ficou lindo, ficou pesadinho. Muito lindo, né? Vasinho aqui, com uma gracinha. Agora, a gente vai fazer o nosso coração, nosso caule, pra gente plantar aqui no nosso vasinho. Então, vamos lá. Agora, a gente vai começar a fazer o nosso coração, tá bom? Eu vou usar aqui a agulha 1,75, tá bom? Se você quiser continuar fazendo com a 2, pode ser também, tá bom? Mas aqui eu vou fazer com a agulha 1,75. Vou fazer o nosso anel mágico com 6 pontos, tá bom? Então, vamos lá. Opa. Aqui. 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechar um pouco aqui o nosso anel mágico, vou no primeiro ponto e vou fazer na segunda carreira aumentos, tá? Então, cada ponto eu vou fazer um ponto, 2 pontos juntos, na realidade, e vamos ficar com toda a carreira com 12 pontos, tá? Eu vou fazer e já volto. Fiz aqui os meus aumentos, fiquei com 12 pontos na segunda volta. Na terceira volta, a gente vai fazer um ponto e um aumento. Eu fechei aqui o meu anel mágico, né? Bem fechadinho. Se você quiser, tu coloca o teu marcador. E vamos lá para essa terceira carreira de um ponto e um aumento. No total, a gente vai ficar com 18 pontos. Vou fazer e já volto. Pronto, terceira volta finalizada. Ficamos com 18 pontos. Agora, a gente vai para a quarta carreira, que são 2 pontos e um aumento. Total dessa carreira, a gente vai ficar com 24 pontos, tá bom? Então, vai lá, 2 pontos e um aumento até o final da carreira. Vou fazer e já volto. Finalizada aqui a minha quarta carreira de 2 pontos e um aumento, 24 pontos no total. Agora, na nossa quinta e na nossa sexta carreira, a gente vai fazer toda ela de 24 pontos, tá? Essas duas voltas, então, a gente vai fazer de 24 pontos sem aumento nenhum. Eu vou fazer aqui e já volto. Prontinho, pessoal. Finalizada aqui a minha sexta carreira, né? As nossas duas voltas que fizemos com 24 pontos. Agora, a gente vai fazer um arremate, tá? Deixa um fiozinho aí para você fazer o arremate. Vamos lá. Pegar a tua agulha de tapeçaria e vamos fazer o nosso arremate. Se você não quiser fazer o arremate e ir escondendo ele aqui, conforme a gente for fazendo o coração, você pode também.
Senão você faz como eu aqui, tá? Vou fazer um arrematezinho aqui. É o mesmo arremate que eu fiz lá no nosso vasinho, só que esse aqui é pontos baixos, né? Aqui lá a gente fez pontos altos duplos e aqui eu tô fazendo no ponto baixo, mas é a mesma coisa, tá? Não vou nem fazer nozinho porque a gente já vai juntar aqui os dois ladozinhos do coração. Pronto, ó lá. Fica um arremate bem quase visível, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez, né? Aqui, nós vamos fazer uma segunda parte desse coração. Então, a gente fez anel mágico, colocou 6 pontos dentro do anel mágico. Na segunda carreira, a gente fez os nossos aumentos, total de 12. Na nossa terceira carreira, a gente fez um ponto em aumento, 18 pontos. Na nossa quarta carreira, a gente fez 2 pontos e um aumento, 24. E essa nossa quinta carreira e nossa sexta carreira, a gente fez de 24 pontos. A gente vai fazer uma igual, só que a gente não vai fazer o arremate, a gente vai deixar o fio aqui. Eu vou fazer uma e volto pra gente juntar as duas, tá bom? Prontinho, terminado aqui o outro lado do nosso coração. Agora a gente vai juntar elas, né? Esse lado aqui. Eu vou aqui, você pode vir naquele pontinho que a gente arrematou, que a gente fez o arremate, pegar a agulha, né? E juntar esses dois lados, tá? Coloquei aqui, ó. Coloquei aqui a minha agulha, puxei, puxa bem aqui e faça um ponto baixo. Tá vendo? Pra juntar os dois lados. Se quiser, você pode pôr aqui o seu marcador, já nesse primeiro pontinho que a gente fez. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer os 24 desse lado e 24 desse outro lado, tá bom? Sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. A gente vai fazer os 24 de cada lado, o total dele vai dar 48 pontos, tá bom? Então, você vai fazendo aí pontos baixos em toda essa nossa sétima volta, tá bom? No final dela, nós vamos ter 48 pontos, tá bom? Faça 24 de um lado e o 24 do outro. E eu volto aqui, finalizando essa nossa sétima carreira. Finalizando aqui, nossa sétima carreira, com 48 pontos, a gente vai para a oitava carreira, tá? É só para avisar. Na junção delas, a gente vai ficar com essa aberturinha aqui, tá? Não tem problema, quando a gente estiver fechando, a gente vai voltar para fechar ela aqui, com fio com a agulha, tá? Ou depois que você quiser terminar do coração, você quiser vir com uma agulha e colinha e fechando, tá bom? Mas vai ficar essa aberturinha, mas a gente consegue fechar ela depois, tá? Não se preocupe. Então, vamos lá para nossa oitava carreira. Nossa oitava carreira, a gente vai fazer de pontos baixos, os 48 pontos, só que a gente vai fazer 3 carreiras, tá? A gente vai fazer a oitava carreira, a nona carreira e a 10ª carreira de 48 pontos, tá bom? Então, faça aí essas 3 voltas de 48 pontos e eu volto com vocês também depois de terminar ela aqui, tá bom? Vamos lá, você vai fazer 3 carreiras agora de 48 pontos. Prontinho, nossas 3 voltas de 48 pontos. Agora, a gente vai fazer a nossa 11ª carreira, que são 10 pontos e uma diminuição, tá bom? A gente vai fazer 10 pontos e uma diminuição. No final, a gente vai ter 44 pontos, tá? Então, vamos lá.
4 pontos e uma diminuição. Eu vou fazendo aqui e volto depois com vocês. Fiz aqui as minhas diminuições de 10 pontos e uma diminuição por toda a minha 11ª carreira. Fiquei com 44 pontos. Agora, nossa 12ª carreira, a gente vai fazer 9 pontos baixos e uma diminuição. E no total dela, nós vamos ter 40 pontos. Então, faça aí 9 pontos baixos e uma diminuição. No final dela, vai ter que ter 40 pontos. Terminei a minha 12ª carreira de 9 pontos e uma diminuição com 40 pontos. Agora, eu vou fazer a minha 13ª carreira. Vou começar aqui, ó, com... lá, com 4 pontos, fazendo comigo. Fiz 1, fiz 2, 3, 4. E aí, agora, vou fazer a minha diminuição. Colocando aqui. Fazer minha diminuição aqui. 4 pontos e a minha diminuição. Agora, eu vou fazer 8 pontos e uma diminuição, tá bom? Quando tiver faltando 4 pontos, eu volto aqui com vocês, tá bom? Prontinho. Fiz aqui minha carreira, a nossa 13ª carreira, com 4 pontos aqui no começo e fiz uma diminuição. Fui seguindo fazendo 8 pontos e uma diminuição por 4 vezes. 8 pontos e uma diminuição por 4 vezes, não, por 3 vezes, desculpa. E ficou faltando aqui 4 pontos para terminar ela. Então, eu vou fazer ela normalmente, tá? 4 pontos baixos, sem nenhuma diminuição, para finalizar essa nossa 13ª carreira com 36 pontos. Agora, a gente vai para nossa 14ª carreira de 7 pontos e uma diminuição. Tá bom? Toda ela de 7 pontos e uma diminuição. No total dela, a gente vai ficar com 32 pontos, tá bom? Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Terminada aqui a nossa 14ª carreira, de 7 pontos e uma diminuição, ficamos com 32 pontos. Agora, a gente vai para a nossa 15ª carreira, de 3 pontos e uma diminuição no começo. E depois a gente vai fazer 6 pontos e uma diminuição por 3 vezes, faltando 3 pontos aqui. A gente vai fazer os 3 pontos baixos sem nenhuma diminuição, total 28 pontos. Então, vamos lá. Nossa 15ª carreira, a gente vai começar aqui com 3 pontos. Vou colocar aqui meu marcador. E vamos fazer 3 pontos, 1, 2 e 3. Vamos fazer agora uma diminuição. Agora, a gente vai fazer por 3 vezes 6 pontos e uma diminuição, tá bom? Fizemos 2 aqui. 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. A gente vai fazer mais 2 vezes isso, tá? 6 pontos e uma diminuição. Vou fazer aqui, quando estiver faltando os 3 pontos, eu volto com vocês. Prontinho. Fiz aqui as minhas 3 vezes de 6 pontos e uma diminuição. Ficou faltando 3 pontos aqui para finalizar. Então, vamos lá fazer. 1, 2 e 3.
Total dessa 15ª carreira, a gente ficou, né, com 28 pontos. A gente vai agora para nossa 16ª carreira e toda ela a gente vai fazer de 5 pontos e uma diminuição, tá bom? Então, faça aí 5 pontos e uma diminuição. Nós vamos ficar no total dela com 24 pontos. Eu vou fazer aqui e já volto. Terminada aqui a nossa 16ª carreira de 5 pontos e uma diminuição, terminamos com 24. Vamos agora para a nossa 17ª carreira com 2 pontos e uma diminuição. Vamos lá. Vou colocar, cadê o cara? Aqui. 2 pontos, uma diminuição. Tá? E agora a gente vai fazer por 3 vezes 4 pontos e uma diminuição, tá bom? Então, vamos lá. Você vai fazer aí por 3 vezes 4 pontos e uma diminuição. Quando tiver faltando 2 pontos, você vai fazer esses 2 pontos sem diminuir e aumentar nada, tá bom? O total dela, a gente vai ficar com 20 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Prontinho, fiz a minha sequência aqui de 3 vezes de 4 pontos e uma diminuição. Ficou faltando aqui, ó, os meus 2 pontos. Vou fazer ele normalmente. 1, 2. E finalizamos essa nossa carreira com 20 pontos. Agora, a gente vai fazer a nossa 18ª carreira, que são de 3 pontos e uma diminuição. Toda ela, tá? Você vai fazer 3 pontos e uma diminuição. No final, a gente vai ficar com 16 pontos. Tá bom? Vou fazer aqui e volto para finalizar com vocês. Aqui, finalizada a nossa carreira de 3 pontos e uma diminuição, ficamos com 16 pontos. Se você quiser começar a encher aqui, você já pode pegar sua manta acrílica e ir enchendo, tá bom? Se você tiver o auxílio de algo para você colocar para encher, colocar em todos os lugares aqui, vai com o auxílio mesmo do teu dedo, vai enchendo, principalmente essas duas partezinhas mais fundas aqui do coração. Então, vai enchendo aqui uma quantidade boa, pra ele ficar bem fofinho. Eu fiz com uma agulha 2, 1,75, para o ponto ficar bem fechadinho, tá bom? Mas, como eu disse lá no começo, se você quiser fazer com a 2, não tem problema não. Vai ficar um pouquinho maior também, dependendo também do tamanho da tua linha, né? Do tamanho da espessura da tua linha também. Aqui eu quero que fique um tamanho nem muito grande, nem pequeno demais. Aqui. Vendo? Tá enchendo. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Como tá ficando. Lembra do buraquinho? Depois a gente vai fechar ele. Se você quiser deixar um pouquinho aqui para encher, tá? Tu para de encher um pouquinho e vamos fazer a nossa 19ª carreira. Essa 19ª carreira a gente vai fazer de 2 pontos e uma diminuição, tá bom? No final dela, a gente vai ficar com 12 pontos. Então, vamos lá. Essa 19ª carreira, a gente vai fazer de 2 pontos e uma diminuição. E no final, a gente tem que ter 12 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Prontinho. Minha carreira aqui finalizada com 2 pontos e uma diminuição. Ficamos com 12 pontos aqui. Agora, a gente vai deixar um fio, deixa um fio mais ou menos
grande, mais ou menos assim, acho que a gente consegue para fechar esse buraquinho aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Vai cortar o fio, pegar a tua agulha de tapeçaria e a gente vai fechar aquele buraquinho que a gente deixou lá. Primeiro, a gente vai fazer um arremate aqui. Minha agulha, minha linha tá aqui. Minha linha tá aqui. Eu vou pular esse próximo ponto, vou vir aqui no outro, vou pegar as duas alcinhas do ponto. Peguei as duas alcinhas, dou uma leve puxadinha aqui. E aí, eu vou voltar lá onde estava a minha linha, sabe? Só que eu vou pegar só nessa alcinha de trás. Tá vendo? Vou fechar ela aqui. Agora, gente, eu vou colocar a minha agulha aqui dentro e eu vou colocar ela, cuidado com o enchimento, eu vou colocar ela lá naquele começo que a gente fez, né, a junção dos dois lados do coração. Vou colocar a minha agulha aqui, vou puxar, cuidado com o enchimento aí, com a fibra, né, e eu vou fechando esse buraquinho, eu vou colocando um pontinho do lado, vou vendo onde precisa ser fechado, tá? Aí, aqui eu vou pegar do outro lado aqui e vou indo fechando. O jeito que você achar que vai fechar esse buraquinho, você vai fechando. Eu vou voltar aqui, ó. Vai fechando ele. Faz com calma, com cuidado. Vamos lá, fechar esse buraquinho aqui. E se o enchimento for saindo, depois você vai tirando ele, tá? Vai tirando o excesso. Vai tentando fechar esses buraquinhos agora. Ó, acho que tá até... Tá bom. Deixa eu fechar aqui. Pra ver. Tá vendo? Se você achar que tá precisando de mais, de uma voltinha aqui pra fechar, tu vai fazendo isso. Até ele ficar todo fechadinho. Bom, uma leve puxadinha. E pronto. Aí depois tu põe ele aqui pra dentro. Volta ele aqui, ó. Se você quiser dar um nozinho, vou dar um nozinho aqui dentro mesmo, né? Faz isso aqui e coloca aqui dentro do buraquinho. Esconde ele aqui. Se você quiser também colocar um pouco a mais de enchimento nessa hora, tu coloca. Se quiser o auxílio de alguma coisa, eu vou usando aqui a minha tesoura, colocando aqui do lado, tá? Do outro aqui, pra ele ficar fofinho. E vai tirando aqui, ó, se ficou os fiozinhos aqui de enchimento, tu vai tirando também. Pronto, nosso coraçãozinho. Agora, a gente vai usar a nossa linha verde pra gente fazer o nosso caule, tá bom? Prontinho. Vamos fazer aqui agora um nozinho na nossa agulha. Pronto. A gente vai vir aqui no nosso coração, onde a gente fez aqui o arremate, ou você escolhe um lado que você acha legal. Aqui, eu vou pegar bem aqui, onde a gente fez o nosso arremate. E vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Fazer um ponto... Opa, difícil pegar ele aqui, né? Mas, ó, ponto baixíssimo. Tô usando, novamente, a agulha 1,75, tá? Fio, ponto. Fiz um ponto baixíssimo, você já vai ajeitando aqui pra esconder outro fiozinho.
E agora eu vou fazer aqui pontos baixos em toda essa volta, tá bom? Vou fazer pontos baixos em toda a volta, total de 12 pontos, tá? Você aproveita e vai escondendo teu fio. Eu vou fazer aqui e já volto finalizando a nossa carreira, tá bom? Finalizando aqui a nossa primeira volta com a cor verde para fazer o nosso caule. A gente vai finalizar aqui, começar, aliás, a nossa segunda volta com um ponto baixíssimo. A gente começou a nossa primeira volta com um ponto baixíssimo, agora a gente vai pegar e fazer a nossa segunda volta já com um ponto baixíssimo, tá? Para não ficar um relevo muito grande entre as cores aqui. Pronto. Fiz a minha... Comecei a minha segunda volta com um ponto baixíssimo, tá vendo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um caulezinho aqui com ela, fazendo 10 voltas, tá bom? A gente já fez uma, a gente vai fazer mais 9, tá bom? Ou do tamanho que você achar que vai ficar bom para a altura do teu vaso. Aqui, finalizada as minhas voltas. Eu falei que ia fazer 10, mas acabei fazendo 11, tá bom? Eu resolvi fazer umas folhinhas aqui pra gente colocar no caule, né? Então, ficaria melhor fazer mais uma voltinha, uma ou duas. Se você quiser, se você achar que pra gente posicionar aqui, precisa de mais carreiras, tá vendo? Aí você faz, aí fiz aqui 11, se você não for colocar folhinha nenhuma, faz 10, 9. Se você for colocar a folhinha aqui, faz 11, 12, né? Vê aí qual vai ser melhor para você, vai ficar mais bonito para a gente fazer o nosso caule aqui. Prontinho, vou deixar aqui um fio longo para a gente costurar o nosso caule no nosso vaso, certo? Puxar aqui. Opa, enganchou. Prontinho. Agora a gente vai precisar daquele palito que a gente falou, né? A gente vai precisar daquele palito de picolé, sorvete, o seu espeto, o que você achar legal pra gente posicionar aqui, tá bom? Então, vou fazer uma medida mais ou menos aqui, ó. E um pouquinho a mais pra gente colocar aqui. Tá vendo? Que a gente vai pôr ele aqui também, encaixar ele aqui dentro. Então, vamos cortar. Vou ver o tamanho do meu caule, um pouquinho mais acima aqui, chegando no meu coração, no coração aqui da nossa flor e mais ou menos, ó, aqui, né? Aí, eu vou colocar um pouquinho a mais, tá aqui, vou colocar mais uns 2 dedos, mais ou menos, pra gente colocar o restante aqui dentro, tá bom? Então, vou cortar aqui, faz essa medida, tá? Opa, um pouquinho a mais do coração da nossa flor e um pouquinho a mais para entrar aqui no nosso vasinho, tá bom? Ficou grande, você vai cortando e vai vendo. Mas antes disso, vamos colocar um pouquinho de enchimento aqui no nosso caule. Vamos lá, vou pegar aqui cabo de uma agulha e vou, para me auxiliar aqui, colocando um pouquinho de enchimento. Se você quiser ir fazendo as carreiras aqui do nosso caule já, colocando o enchimento, também é bom, tá? Vê aí qual vai ser melhor para você. Vou colocar aqui um pouquinho e depois a gente vai colocar o nosso cabo aqui de pirulito, tá? Coloquei aqui um pouquinho. Prontinho. Ficou um pouquinho resistente, né? Vou aqui colocar, se ficar um pouquinho resistente, vai colocando com calma, vai girando, ó, pra poder
entrar no nosso caule, tá? Vai dando uma giradinha. Eu coloquei aquele que a gente cortou, tá? Ele ficou meio pontudinho, então, ó. Chegou aqui no meu coração. Vendo? Chegou aqui no meu coração, vou colocar só mais um pouquinho. Agora eu vou cortar aqui também, pra ele ficar pontudinho, ó. Vou cortar assim, transversal, ó, tá vendo? Pra ficar mais fácil pra ele entrar, meio durinho, pra ele entrar no nosso vasinho. Ficou muito pontudinho, você corta. Agora vamos ver se vai encaixar bem aqui. Ó. Encaixou bem. A gente vai colocando aqui. Posiciona bem, tá vendo? Ficou bem. Se você precisar de um auxílio agora pra gente fazer a costura, tenta colocar a costura atrás aqui, ó, onde a gente fez os nossos arremates e tudo mais. Tenta começar a costurar também, colocar costura com costura, tá? Junto aqui, pra nossa frente ficar bem bonita. Então, vamos lá. Se tiver dificuldade, você coloca aqui um alfinetinho, ó, para ele prender, para você ir costurando. Então, vai ser isso, ó. Você agora vai posicionar bem, colocar aí, ver como que tá, fixar, e agora a gente vai costurar, tá? Toda volta aqui, vamos fazer essa costura, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha e já volto pra gente fazer a nossa folha. Resolvi mostrar aqui pra vocês a costura, tá, gente? Ela é fácil, não é complicada. A gente vai vir no pontinho aqui, no próximo pontinho aqui, ó. Vamos colocar aqui a agulha. Puxar. Vem no próximo aqui do caule e puxa. Vendo? Vai no próximo aqui da terrinha, que tá mais próximo. Vendo? Tá? Vendo? Puxa. Vai aqui no próximo pontinho do caule. E assim a gente vai fazendo em toda a volta, tá vendo? Como vai ficar na costura. Depois que a gente fazer essa costura, você terminar ela toda aqui, você dá um nozinho e esconde o fio aqui dentro do verde, né? Que vai ficar tudo ok. Agora eu vou fechar aqui, terminar minha costura e volto com vocês. Prontinho a nossa costura. Agora eu vou fazer um nozinho aqui, ó, pra fazer o nosso arremate. Pego um pontinho aqui e vou fazer aqui, ó, vou puxar e pronto, finalizado, gente, nossa costura do nosso vasinho, tá bom? Prontinho. Agora a gente vai fazer a nossa folhinha. Então, vamos lá, pessoal, fazer a nossa folhinha. Deixa aqui no começo um fio um pouquinho mais longo, tá? Vamos fazer um nozinho aqui na nossa agulha e fazer 14 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 correntinhas. Vamos contar um ponto, 2 pontos. No terceiro, a gente vai entrar aqui na terceira correntinha e fazer o ponto baixo. Agora, a gente vai fazer um ponto alto, um ponto médio, aliás, meio ponto alto. Na segunda aqui, a gente fez um ponto baixo, um meio ponto alto. Vamos no próximo aqui, na próxima correntinha, vamos fazer novamente um outro meio ponto alto, ok? No próximo, a gente vai fazer um ponto baixo. No próximo, novamente, vamos fazer um ponto baixo, um ponto alto, aliás. No próximo, a gente vai fazer pontos altos alongados. Eu tiro um, tiro dois, mais outro novamente.
tiro um, tiro dois, tiro dois. No próximo, a gente vai fazer um ponto alto. Ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, a gente vai fazer meio ponto alto. Meio ponto alto. No próximo, novamente, um meio ponto alto. Aqui na última, a gente vai fazer um ponto baixo. Tá vendo? Agora a gente vai pegar, esconder aqui. Só vamos virar, tá? A gente não vai esconder esse fiozinho, não. Só põe ele aqui pra baixo. Vamos virar para fazer do outro lado. Vou fazer duas correntinhas aqui. Duas correntinhas, eu vou lá naquele primeiro pontinho do outro lado e vou fazer um ponto baixo. Pontinho do outro lado aqui, vou fazer um ponto baixo. Ok? Fiz um ponto baixo, vou voltar fazendo, repetindo o que a gente fez lá no começo, ó. Meio ponto alto, no outro ponto aqui, mais um meio ponto alto. Agora a gente vai fazer um ponto baixo no próximo, ponto baixo, mais um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto alto. Agora a gente vai fazer um meio ponto alto alongado, que eu tiro um, tiro dois, tiro dois. Fazer um ponto alto alongado novamente. Tiro um, tiro dois, tiro dois. Deixa eu pegar minha linha aqui. Aqui, dois pontos altos alongados, agora dois pontos altos. Vamos lá. Ponto alto, ponto alto. Lá, terminando, deixa eu pegar certinho aqui, aqui. Ponto alto. Agora a gente vai fazer pontos médios, pontos altos médios. Fiz um ponto médio, vou lá pro outro, faço mais um meio ponto alto aqui, ó. Pontinho. E aqui no último pontinho aqui no final, faço um ponto baixo. As folhinhas. Faço pontinho aqui. Pego uma quantidade aqui, ó. Que você acha que dê pra você levar ele aqui atrás, tá? A gente vai fazer, ó, pegar aqui minha agulha de tapeçaria. E vamos passar aqui atrás, ó. Tá aqui nossa folhinha, eu vou passar aqui atrás. Se você... Eu deixei dois pontos, dois fios longos. Se você quiser, nessa parte aqui, não deixar longo, deixar só um pouquinho, um pedaço pequeno. E só fazer esse arremate aqui, ó, passando dentro dos pontos para esconder. Dá uma arrumadinha ali em cima, ó, da folhinha. Tá aqui passando, né? Se você quiser fazer aqui, ó, um nozinho. Só para esconder o nosso fiozinho. Continua passando até chegar aqui embaixo. Se você não quiser fazer essa costura aqui da nossa folhinha com os dois fios, fazer com um fio só, você já faz o seu arremate, tá? Já corta aqui e tá tudo certo. Ó, feito isso, nossa folhinha aqui, ó. Nossa folhinha. Agora eu dobro ela aqui, ó. Se quiser pegar os dois fios, tá? Vou pegar aqui. Cortar, igualar ela aqui. Pegar os meus dois fios. Se você tiver só com um fio, não tem problema. Tem que passar aqui na agulha. Prontinho. Ó, essa folhinha.
Uma ajeitadinha aqui no biquinho dela. Vou dobrar ela aqui, ó, e vou passar de um lado pro outro, tá? Dar uma fechadinha, vou fechar ela aqui, tá? Embaixo dela aqui. Quiser fazer um nozinho aqui, ó, já faz um nozinho. Pronto. Folhinha, tá bom? Aí a gente vai posicionar aqui, ó, o nosso caule, ver certinho qual que é o teu lado, se não é atrás, posiciona aí o seu vasinho direito, vê onde é. Se você precisar de um auxílio de um alfinete para colocar aqui, ó, ver onde vai ficar melhor a sua folhinha. E você vai costurar. Vou fazer uns pontinhos aqui na tua agulha, na tua folha e no teu caule, pra fechar essa folhinha aqui. Vai vendo aqui como você quer, ó. Você quer assim, você não quer assim. E vai ajeitando e vai fazendo tua costura. Vamos lá, eu vou fazer aqui e volto com vocês, tá bom? Então, pessoal, aqui finalizada o nosso vasinho, né? Ficou lindo, olha que graça, para você presentear, né? Para você fazer enfeitar a tua casa, datas comemorativas, né? Ficou bem lindo. Eu só fiz aqui, ó, 2 folhinhas, né? E costurei. No vídeo eu mostrei costurando só uma, mas eu só fiz 2 folhinhas iguais, costurei elas aqui. Então, vou posicionar aqui e mostrar pra vocês como o nosso vasinho ficou, tá bom? Olha só que gracinha que ficou o nosso vasinho, com o nosso coração. Ficou lindo, né, gente? Ficou uma graça. Então, faça e me marque lá no Instagram, se você fizer, tá bom? Já vai deixando o teu like, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal pra gente vir com receitas legais como essa por aqui, tá bom? Faça e se apaixone assim como eu, tá bom? Ficou lindo, ficou uma gracinha, né, gente? Ficou muito lindo. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!